Sejam todos bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Hoje estamos aqui novamente nos próximos 60 minutos juntos para nós entrarmos na presença de Deus com louvores. Nós vamos daqui a pouco cantar algumas músicas para nós atrairmos a presença de Deus. Mas o foco principal, o objetivo principal é durante este programa levar você numa caminhada a ter um encontro com Deus, a ter um toque de Deus na tua vida. Saiba que Deus, Ele não apenas quer resolver um problema. Deus, Ele quer ser o teu amigo, Ele quer estar com você. Deus, Ele quer te ajudar em todas as suas aflições, as suas necessidades. Deus, Ele quer ser o teu Senhor, o teu Deus. Então, por isso, hoje, abre o teu coração, deixa essa palavra entrar no teu coração, na tua vida, transformar o teu ser. E você vai ver que tudo vai mudar para melhor. Então, se você precisa de ajuda, entre em contato conosco. Nós temos um número de telefone que está passando logo abaixo, que é o 16, o DDD. E o número do telefone é 991150532. Você pode entrar em contato conosco. Nós temos pessoas disponíveis para te ajudar e para falar com você e para certamente orar com você, falar e entender a sua necessidade. Então entre em contato conosco durante essa próxima hora para juntos nós recebermmos esse toque de Deus. Então vamos juntos louvar ao Senhor, vamos juntos cantar hinos de alegria ao nosso Deus. Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no louvor do seu povo, Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no louvor, Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no louvor do seu povo, Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no louvor do seu glória, a glória de Deus está enchendo este lugar, o poder de Deus está enchendo este lugar, a glória de Deus está enchendo este lugar, o poder de Deus está enchendo este lugar. Deus liberta no louvor do seu povo, Deus restaura no louvor, Deus liberta no louvor do seu povo, Deus restaura no louvor, Deus liberta no louvor do seu povo, Deus restaura no louvor do seu povo, Deus liberta no louvor do seu povo, Deus restaura no louvor, alegria, alegria de Deus está enchendo este lugar, o gozo de Deus está enchendo este lugar, alegria, alegria de Deus está enchendo este lugar, o gozo de Deus está enchendo este lugar. É isso mesmo, a alegria de Deus certamente está enchendo aí a tua casa, enchendo a sua vida. E sabe, muitas vezes nós somos atacados com pensamentos, somos atacados com sentimentos de depressão, de angústia. Por vezes pensamos assim, não vamos vencer, não vamos conseguir, essa situação não vai se resolver. Mas sabe, hoje é um programa de fé. E quando nós falamos de fé, estamos falando das promessas de Deus. Nós acreditarmos, nós termos a certeza de que aquilo que Deus diz na sua palavra é a verdade. E sabe, Deus diz na sua palavra que você não vai vencer. Ele diz que você já venceu. Através de Jesus, nós temos acesso a todas as bênçãos de Deus. Então, por isso, aquilo que Jesus fez lá na cruz, há muitos anos atrás, hoje nós vamos falar sobre este tema, do que Jesus veio fazer à terra. E Jesus lá atrás, Ele já venceu. Jesus lá atrás fez de você um mais que vencedor. Quando nós falamos que somos mais que vencedores, é porque alguém já venceu por nós. E agora, basta nós termos acesso a tudo aquilo que Jesus já fez por cada um de nós. Então, por isso, vamos ouvir essa canção e deixa essa palavra de fé entrar na tua vida para te encorajar aí a ter grandes vitórias. Vamos ouvir. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim.
é Jesus, é Jesus. Eu já venci, em nome de Jesus. Quem morreu por mim na cruz, eu vou andar. Eu já venci, em nome de Jesus. Quem morreu por mim na cruz, eu vou andar. E agora eu conheço o Filho de Deus, e o Filho já me libertou. Ele está comigo, ele vive em mim, com seu sangue ele me comprou. Deus é fiel, ele é justo, ele é bom, é um Deus de paz e de amor, libertador, a raiz de Davi, leão de Judá. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci. É isso mesmo, você já venceu. E sabe, às vezes na caminhada, às vezes no dia a dia, nós até saímos ou começamos a semana com essa ideia, não, eu já venci. Né? Principalmente depois de ouvir certamente aquilo que nós vamos falar hoje, você vai acreditar, Deus é comigo, eu já sou curado, eu já sou liberto, essa situação vai se resolver. Mas muitas vezes, durante a semana, a força vai acabando. Muitas vezes durante a semana vão acontecendo problemas, a gente pensava que estava tudo resolvido, até falamos, eu já venci, mas na verdade parece que os problemas ficaram maiores. E o que a Bíblia diz é, não se deixe mover pelo que você vê ou pelo que você sente, mas mova-se pela palavra de Deus. Andar pela fé é tirar os olhos dos problemas, andar pela fé é tirar os olhos das circunstâncias, andar pela fé é colocar os olhos em Jesus, certo? Então nós vamos ouvir essa canção que fala exatamente isso, e deixe essas palavras trazer para você essa força de Deus ainda hoje. Então ouça essa música. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais na vida que parecem difíceis de vencer, mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. E gente virá para te dizer: dessa tu não irás sair, mas continua a caminhar, porque o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha voz
volta estiver a acontecer, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Andar pela palavra de Deus é andar com fé, acreditando nas promessas, aquilo que Deus promete. Nós vamos ver que Jesus, ele veio à terra para nos resgatar das maldições. Jesus veio à terra para nos libertar dessas maldições, desse mundo, desse peso. E quando nós olhamos para Jesus, quando nós nos agarramos nessa palavra, então nós vencemos. E sabe, nós temos um aliado nessa vida, nessa guerra. E o seu nome é Jesus. Jesus é o maior dos nomes. A Bíblia fala que ao nome de Jesus todo joelho se dobra. A Bíblia fala que Jesus, ele veio à terra, ele cumpriu com a missão dele aqui na terra, e a Bíblia fala que lhe foi dado um nome que está acima de todo nome, no qual todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, se dobra. E quando nós cantamos, quando nós falamos, quando nós proferimos, esse nome, Jesus, é um nome carregado de autoridade, é um nome carregado de poder. E por isso não importa a situação que você esteja vivendo hoje, quando você clama Jesus, a Bíblia fala que o inferno estremece, os problemas estremecem. Então por isso nós vamos cantar essa canção, que que fala exatamente sobre isso, que Jesus é o maior dos nomes. E um dos nomes de Jesus, uma das características desse nome de Jesus, é o Emanuel, o Deus que está conosco todos os dias. O Deus que mesmo diante das adversidades, Ele não te deixa na mão. Não é aquele que talvez prometa e não cumpra. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus, que através de Jesus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que Ele prometeu. Hoje, Ele vai cumprir as promessas dEle na tua vida. Então, ouça essa canção e adore ao Senhor. Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel. Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel. Seu nome é Emanuel, 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 Emanuel. Seu nome é Emanuel. É isso mesmo, Ele é o Emanuel, Deus que é conosco. Por isso hoje, vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, porque hoje nós estamos aqui na Tua presença, estamos diante daquele que pode nos ajudar em todas as coisas. Então, por isso, ó Deus, eu te peço, ajuda-nos, dá-nos sabedoria, dá-nos revelação, para que tudo aquilo que nós ouvirmos hoje venha iluminar a nossa mente, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, vencendo, ultrapassando os problemas e cada dia mais tendo vitórias em nome de Jesus. Amém
e amém. Então, você que está assistindo esse programa, seja através da televisão, do satélite, ou seja através do YouTube, você é muito bem-vindo a este programa. Nesses próximos minutos nós vamos falar a palavra de Deus, né? Nessa primeira parte nós cantamos hinos, enaltecemos a Deus, engrandecemos a Deus, e isso faz com que a presença de Deus venha ao nosso encontro. A Bíblia fala que Deus habita no louvor. Então, quando nós cantamos essas músicas, quando nós falamos essas palavras de vitória, nós atraímos a presença de Deus para a nossa vida. E agora, nós precisamos da palavra. A palavra é a lâmpada para os nossos pés. A palavra é a espada do Espírito. A palavra é aquilo que nos dá força para ir para frente. Então é isso que nós vamos meditar agora em alguns assuntos a respeito da palavra de Deus. Mas antes eu quero encorajar você. Nós temos alguns programas que passam aqui no canal e você é o nosso convidado a participar. Nós temos um programa chamado Grupo Familiar, que tem um objetivo de ensinar e de falar um pouco das bases do Evangelho, dos rudimentos da doutrina. E quando nós aprendemos essas bases, então nós ficamos firmes. Mesmo que o temporal venha, mesmo que a adversidade venha, nós nos mantemos de pé. A Bíblia dá um exemplo daquele que constrói a casa na rocha para aquele que constrói uma casa na areia. O temporal vai vir para os dois, tanto aquele que construiu a casa na areia, quanto para aquele que construiu a casa na rocha. A diferença é que quem tem fundações fortes, quem tem a casa na rocha, o vento não vai levar a casa. Já aquele que construiu na areia vai sofrer a tragédia. Então, quando nós falamos das bases do Evangelho, é isso, nós estamos construindo a nossa casa na rocha. Então, participe desse programa toda quarta-feira no canal, aqui no satélite, às 20 horas, ou então através do YouTube, a partir de segunda-feira você já tem acesso a esse programa. Inclusive, você pode participar de um grupo familiar, seja no formato online ou seja no formato presencial. Basta você entrar em contato conosco nesse número que está aparecendo, né, o 16 99115 0532, e perguntar a respeito de grupos familiares. Nós temos grupos familiares por todo o Brasil, em todas as regiões, e você pode ver aquele que está mais próximo de você e participar, conhecer uma família nova, conhecer pessoas novas, e isso vai certamente te ajudar a ter melhores resultados na tua vida, certo? Então é isso. Eu quero agora falar um pouco da área financeira, e hoje eu vou usar esse livro como base para essa palavra que eu vou trazer. É um livro chamado Segredos de Finanças. Esse livro foi escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, num momento muito duro, num momento muito difícil, que foi durante a pandemia. Durante a pandemia que nós tivemos há alguns anos atrás, nós passamos por problemas, a humanidade passou por grandes problemas. Foram meses e até anos de grande escassez, pessoas que ficaram desempregadas, pessoas que perderam a sua fonte de renda. E uma das coisas que o apóstolo, durante toda a pandemia, explicou foi o método de Deus, a forma de Deus para nós vencermos. E uma das coisas que o apóstolo sempre ensinou foi em relação ao coração, que os resultados dependem do coração. Os resultados dependem daquilo que eu acredito. Onde eu colocar o meu coração, onde eu colocar a minha fé, é exatamente isso que eu vou ter. Não é a crise, não é a pandemia, não é o problema que determina se você vai ou não vencer, mas sim se o teu coração está cheio da palavra de Deus. E sabe, na área financeira, nós explicamos ou falamos da área financeira, de dinheiro na igreja, não é para recolher oferta, não é para ajudar a pagar as contas. O objetivo de nós falarmos de dinheiro aqui na igreja e também aqui nesse programa é, primeiro, para nós sabermos qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você vença. A vontade de Deus é que você prospere. A Bíblia fala que Jesus se fez pobre para você ser rico. A Bíblia fala que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Então, é da vontade de Deus, sim, que você prospere, que você vença. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero falar hoje na área financeira. Primeiro, que é da vontade de Deus que você vença. Se isso ficar gravado na tua mente, você certamente já vai mudar a história da tua vida. Porque muita gente vive uma vida pensando que, riqueza é algo mal. Até alguns dizem, os ricos não vão para o céu. Outros pensam que ser pobre é sinal
de humildade, então por isso eu estou mais perto de Deus, mas isso é um engano. Não é isso que te aproxima de Deus, nem é isso que vai te dar salvação. O que vai te dar salvação é outra coisa, é o coração. Dinheiro é algo que nós precisamos acreditar como vontade de Deus para a nossa vida, para nós exatamente vencermos o mundo, vencermos na sociedade, representarmos bem o nosso Deus. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, se é da vontade de Deus me abençoar, se é da vontade de Deus que eu seja próspero, se é da vontade de Deus que eu tenha uma vida em abundância, então eu preciso saber como ter acesso. Eu sei onde está o cofre, agora eu preciso saber o segredo, né? O como abrir o cofre. E aqui está o segredo que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar do método de Deus. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 4, versículo 26, que tudo no reino de Deus funciona à semelhança de um agricultor. Um agricultor, ele por mais, vamos dizer assim, sem grandes estudos que seja, por mais que ele não tenha tanto contato com tecnologia, ou até mesmo se ele veio de uma família muito, muito, muito pobre, ele sabe que para ele colher, ele vai precisar primeiro semear. Nós até ensinamos os nossos filhos, né, a fazer aquelas experiências do feijão no algodão, e nós sabemos que uma semente para produzir frutos, ela vai precisar primeiro morrer, vai precisar ser semeada. E assim também é na área financeira. Não há como nós vencermos na área financeira se nós não entendermos que o nosso dinheiro é uma semente. Por exemplo, muita gente já entende isso, muita gente já sabe isso. E usam o dinheiro, por exemplo, como investimento. Fazem investimentos, compram coisas para depois produzir, ou seja, valorizar o dinheiro que a pessoa tem investindo em outras coisas. As pessoas sabem disso, que dinheiro faz dinheiro. Mas a grande questão é que depois, quando nós falamos disso no âmbito espiritual, as pessoas acham que na igreja nós estamos falando de dinheiro para sacar das pessoas, para pagar a conta, como charlatão. E não tem nada a ver. Na verdade, quando nós falamos de dinheiro na igreja, é exatamente ensinando o método de Deus. As pessoas lá fora, no mundo, elas copiam Deus. Ninguém é tão inteligente assim que inventou algo. Todos nós copiamos Deus. E Deus, foi Ele quem instituiu esse método. Foi Deus que instituiu a semente, desde o princípio. Foi Deus que instituiu um método de se fazer as coisas. E na área financeira, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele explicou, olha, tudo no reino de Deus é a semelhança de um agricultor. Jesus até dizia que se nós entendermos essa parábola, se nós entendermos esse princípio, nós vamos entender muitas outras coisas espirituais. Porque tudo funciona à semelhança de um agricultor. E por isso, nós temos essa revelação, esse entendimento. Agora, nós temos um adversário. O diabo, que é um ser espiritual, que já está na terra há muitos anos, há milhares de anos, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para tirar, vamos dizer assim, força à nossa fé. O diabo, ele ataca o nosso coração. Até existe uma parábola, que é até mesmo em Marcos 4, que fala da parábola do semeador e que exatamente explica isso, que muitas vezes o diabo ataca semente no nosso coração para descredibilizar, para tirar força, para nos desanimar. Então, uma das táticas que o diabo usa muito forte é nos levar a ter um pensamento errado, nos levar a ter um pensamento que vai contra a vontade de Deus. Muitas vezes, guerrear contra aquilo que Deus diz, falar contra aquilo que Deus diz. E sabe, nós podemos ver um exemplo, né, prático hoje em dia, que é o exemplo da internet, né? Quando uma pessoa, ela procura algo na internet, sem ela perceber, ela vai ser bombardeada, seja nas redes sociais, seja até mesmo no próprio motor de busca que ela fizer a procura, ela vai ser bombardeada com anúncios daquilo que ela procurou. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas que interessante, eu comecei a pesquisar sobre aquilo e de repente comecei a ser bombardeado por todo tipo de anúncios nas redes sociais, nesses motores de buscas, até mesmo coisas que pulam na tela quando eu estou vendo outra coisa. Por que isso acontece? E sabe, isso é uma técnica
que também o diabo usa. Muitas vezes o diabo usa exatamente esses ataques na nossa mente, nos fazendo lembrar de coisas do passado, nos fazendo olhar para os problemas, nos fazendo olhar para certas dificuldades, para roubar a semente do nosso coração, para nos levar a desobedecer a Deus, para nos levar a resistir à vontade de Deus. E se uma pessoa ela resiste à vontade de Deus, se ela resiste ao plano de Deus para a área financeira, a pessoa não vai conseguir vencer. Então é uma guerra. É uma guerra principalmente aqui na nossa mente. É uma guerra no nosso coração. Se nós conseguirmos vencer isso, substituindo as dúvidas que o diabo coloca, os problemas que o diabo traz, as adversidades que surgem na sociedade, e substituirmos isso pela vontade de Deus, pelo plano de Deus, então nós vamos vencer. Na área financeira, só existe uma forma de nós vencermos, é colocando a palavra de Deus em ação. O diabo ele vai tentar de toda forma sufocar a palavra. Vai tentar de toda forma sufocar esse método de Deus para nós vencermos, dizendo que não funciona, dizendo que agora não é hora, olha, presta atenção, a crise, a isso, aquilo outro, é melhor não. Mas quando nós decidimos colocar a palavra de Deus em prática para funcionar, então nós ativamos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Sabe, no céu não há crise, no céu não há pandemia, no céu não há tempo ruim. Quando nós ativamos o sobrenatural, nós trazemos de um lugar onde não há crise, do lugar onde só há bênção, só há paz, só há alegria, só há força. Nós trazemos desse lugar, que é o reino de Deus, os armazéns de Deus, aqui para a terra, a prosperidade de Deus. Se você hoje está assistindo esse programa, e se por algum motivo você está diante de desafios, eu não estou dizendo só você que está debaixo de ataques na vida financeira, mas mesmo você que tem alvos, que tem objetivos, que tem sonhos, mas talvez na tua capacidade você sabe, eu não consigo. Então decida hoje praticar o método de Deus. Sabe que as bênçãos, elas são condicionais à nossa obediência. Se nós decidirmos obedecer a palavra de Deus, se nós alinharmos o nosso coração a obedecer a Deus, a aceitar a vontade de Deus, a fazer as coisas à maneira de Deus, você vai vencer. Não é promessa do bispo, nem promessa do apóstolo, é promessa da palavra de Deus, de Jesus Cristo. A Bíblia fala que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Até mesmo nessa parábola, nós aprendemos que a semente que cai numa boa terra, ela vai produzir a 30, 60 e até 100 por 1. Então, se hoje você decidir agir, você com certeza vai ter uma colheita sobrenatural na tua vida, certo? Então, decida hoje praticar, nós vamos orar antes de você poder agir, depois nós vamos escutar uma canção e eu tenho certeza que essa música vai te ajudar também a ter mais fé para você agir hoje, semeando o teu melhor, semeando as tuas ofertas, semeando os teus dízimos e certamente a tua vida financeira vai mudar. Deixa eu orar por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu declaro sobre a vida de todos aqueles que estão aqui hoje, em direto conosco, assistindo esse programa. Eu declaro, desde já que essas sementes produzem a 30, 60, 100 por 1, eu falo uma colheita sobrenatural. E desde já também eu repreendo todo o ataque do diabo no coração dessas pessoas, para impedi-las de agir agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, enquanto nós cantamos, prepare agora e semeia a sua oferta de fé em nome de Jesus. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus, em glória, em glória.
por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus. É isso mesmo, você que decidiu hoje agir nessa palavra, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar, certo? Depois entre em contato conosco para enviar o seu testemunho, certamente de grandes coisas que Deus já está fazendo na tua vida. Nós temos recebido testemunho de pessoas que decidiram agir, que decidiram fazer a palavra. Mesmo nas nossas igrejas, temos muitos testemunhos. Então, por isso, seja mais um a viver dependente do plano de Deus, da vontade de Deus, e certamente você vai vencer. Eu quero agora falar um pouco a respeito desse outro livro, que é O que Jesus veio fazer à Terra. O apóstolo Jorge Tadeu, que é o líder desse ministério, da Igreja Maná, um ministério que já está em mais de 40 países, né? E nós vamos... e o apóstolo tem andado por toda a parte do mundo falando o evangelho, e uma das coisas que o apóstolo tem como princípio é escrevendo várias notas de coisas que Deus vai ensinando, que Deus vai ajudando, que Deus vai instruindo. E esse livro é uma dessas notas importantes daquilo que Jesus veio fazer à Terra. Saiba que Jesus, ele não é importante porque ele veio à Terra como um líder religioso. Jesus não veio estabelecer uma religião. Jesus não é importante por ser um curandeiro. Jesus não é importante porque Jesus veio à Terra pregar o amor, né? Agora é um tempo em que nós falamos muito do amor. Mas sabe, Jesus é muito mais importante que isso. Jesus, ele é importante porque Jesus fez aquilo que é impossível de nós fazermos. Jesus veio resgatar a humanidade de uma condenação eterna. Por causa do pecado do homem, a humanidade ficou entregue a Satanás. Por causa do pecado, da desobediência do homem, a terra, o mundo, né, o ser humano, ele sofreu consequências. Tudo na vida tem consequência, né? Nada fica imune, tudo há uma consequência. E o pecado do homem gerou uma consequência terrível na terra, que foi a escravidão. A escravidão a um ser espiritual que é o diabo, Satanás. Então, Jesus ele veio à Terra para resgatar a humanidade dessa maldição, para resgatar a humanidade dessa escravidão. Por isso que quando uma pessoa recebe Jesus, e nós falamos disso na semana passada, falamos da vida eterna, quando uma pessoa recebe Jesus, ela não está recebendo uma religião. A religião não salva. Ela não está recebendo o acesso, uma carteirinha para poder sentar numa igreja. Não. Jesus ele veio instituir muito mais que isso. Jesus, uma pessoa quando recebe Jesus, ela está recebendo a libertação, as cadeias estão sendo quebradas. É como se fosse num tribunal, ela está sendo absolvida. As portas das prisões estão sendo abertas para que essa pessoa saia. Então, uma pessoa quando recebe Jesus, ela está decidindo sair do lado das maldições para o lado das bênçãos. Ela está decidindo sair do lado mal para o lado bom. Por isso que quando João Batista, ele nasceu primeiro que Jesus, e ele nasceu com o propósito de vir anunciar a vinda do Messias. E a Bíblia diz em João, capítulo 1, 29, que João, quando viu Jesus, ele logo disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi as primeiras coisas que o apóstolo João falou. Olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio à Terra para retirar o pecado do mundo. A Bíblia fala em Colossenses que Jesus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então, Jesus veio à Terra com esse objetivo, de tirar-nos daquela maldição do mundo, tirar-nos daquele mal que a humanidade estava e nos transportou para um lado de amor, de paz, de bênção, de alegria, de força. Então, para isso acontecer, nós vimos na semana passada, nós temos que, primeiramente, aceitar Jesus, temos que andar com Deus, né? Nós falamos da importância de nós, todos os dias, né, negarmos a nós mesmos. Nós falamos que Jesus veio à Terra para reconciliar-nos, né, para trazer essa vida eterna e para nos dar essa força. E, inclusive, nesse livro, fala-se de mais coisa. Fala, por exemplo, também que Jesus veio à Terra para suprir as nossas necessidades. Nós até falamos disso há alguns minutos atrás, na importância
da vontade de Deus em nos prosperar, e Jesus veio à Terra para suprir as necessidades. Jesus, em vários momentos, ele, sem dinheiro, ele resolveu o problema das pessoas. Jesus resolveu o problema de impostos, Jesus resolveu o problema de empresa que estava à beira da falência, né? Jesus resolveu problemas de pessoas que eram corruptas e que roubavam dinheiro de outras pessoas. Jesus resolveu vários problemas. Se você olhar na Bíblia, você vai ver histórias como a do Zaqueu, histórias como a do próprio Pedro. Você vai ver histórias interessantíssimas de como Jesus supriu a necessidade das pessoas. E Jesus quer deixar esse exemplo para nós. Jesus não veio aqui para ser o estrela, Jesus veio aqui para dar o exemplo, mostrar como se vence o mundo. E hoje eu quero falar nesse dia, né, a respeito de um ponto que é importante, que é Jesus veio à Terra para curar os enfermos. Jesus veio à Terra para curar. É da vontade de Deus curar as pessoas. Não é uma coisa só que aconteceu lá atrás, no tempo que Jesus esteve aqui na Terra. A Bíblia diz que Jesus nos enviou, nos deu poder e autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para evangelizar as pessoas. Então, nos é dada, vamos dizer assim, essa autoridade, esse poder para curar enfermos. Seja ele de enfermidades graves ou enfermidades mais simples. O poder é para curar enfermidades. A Bíblia não fala se pode curar enfermidades, mas só enfermidades que, por exemplo, a medicina tem a cura. Outras enfermidades não. Não, Jesus nos deu poder e autoridade para curar todas as enfermidades. E sabe, a Bíblia diz que em João 3, capítulo 8, que o Filho de Deus, né, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo. E aqui eu quero fazer um parênteses. Por quê? Porque muita gente, até mesmo dentro da igreja, não acredita no diabo. Parece que o diabo é uma crença para pessoas de mente fraca. E é impossível achar que Deus, que é bom, faz coisas más. Ou seja, nós estamos aqui numa guerra. O diabo é um ser espiritual que está na terra, que tem domínio, né, na terra, para fazer muitas coisas más. E Jesus, ele precisa que nós, eu e você, que nós acreditemos cada vez mais nele, porque é através de nós que Jesus hoje vence o diabo aqui na terra. Quando eu e você, nós acreditamos em Deus, quando eu e você, nós aceitamos a palavra de Deus e as promessas de Deus, nós passamos a ter autoridade. Por exemplo, muita gente tem direito a muita coisa. Muita gente tem direito a muita coisa, mesmo em relação a subsídio do governo, mesmo em relação a coisas que acontecem. Muita gente tem direito a muita coisa, mas muitas vezes essas pessoas, embora tenham direito, elas não usufruem disso. Por quê? Porque desconhecem, porque não entendem, porque não vão atrás, porque não batalham por isso. E sabe que é a mesma coisa no mundo espiritual? O diabo, ele é o príncipe deste tempo, ele amarra as pessoas, ele escraviza as pessoas com doença. Mas eu e você, nós temos direito à nossa cura. Então, por que, bispo, há tanta gente doente? Então, por que há tanta gente com problemas? Porque desconhecem, primeiro, a vontade de Deus e, segundo, desconhecem como obter essa vontade, receber pela fé. A semelhança do que eu falei há pouco na área financeira. Se eu sei que é da vontade de Deus que eu seja curado, bispo, mas onde está escrito isso? Olha, vamos ler alguns versículos. A Bíblia fala, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que Jesus levou os nossos pecados e por suas feridas fomos sarados. Está aqui uma promessa. Jesus levou os nossos pecados e pelas suas feridas fomos sarados. Então Jesus já levou. Quer ver um outro exemplo? Salmo 103. A Bíblia diz que é Ele que perdoa os nossos pecados e sara toda a enfermidade. É Ele que sara. Se Ele já sarou, então eu não tenho mais que ficar carregando esse peso. Eu tenho que aceitar a vontade de Deus daquilo que Ele já fez. E agora? Eu só vou precisar receber, que é um outro ponto que nós vamos falar daqui a pouco, que é a oração da fé.
Vamos ver outro versículo. A Bíblia fala em Isaías 53, né? Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o conhecimento é algo bom, né? Mas muitas vezes o conhecimento está relacionado com experiências, está relacionado com o exemplo dos outros. E às vezes nós conhecemos pessoas que tiveram más experiências. E por isso essas pessoas falam daquilo que elas viveram. E por vezes contam experiências ruins. Até mesmo dentro da igreja. E muitos cristãos vão fazendo uma fé, ou vão desenvolvendo uma fé, não baseada na palavra, nas promessas de Deus, mas baseada nas experiências que os outros tiveram. E essa fé não vai funcionar. A fé que vai funcionar é a fé na palavra, é a fé naquilo que Deus diz. O conhecimento, ele está aqui na cabeça, mas a fé é algo aqui do coração, que vai impulsionar você a falar, a pensar e a agir de acordo com aquilo que Deus promete. E é disso que nós estamos falando hoje. Jesus, ele, por onde passava, ele dava o exemplo. Jesus, por onde passava, Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios. E Jesus dizia, olha, assim como eu faço, vocês também vão fazer. Assim como eu vou, vocês também vão. Mas certamente mesmo na época de Jesus, tinham aqueles que acreditavam e aqueles que não acreditavam. Tinham aqueles que iam e tinham aqueles que não iam. Então, a nossa fé não pode estar baseada nas experiências dos outros. A nossa fé tem que estar baseada 100% na palavra. Então, por isso, o meu encorajamento para você hoje é esse. Tenha fé naquilo que Jesus veio fazer na terra. Tenha fé naquilo que Deus promete na sua palavra. Por mais que você pense assim, mas bispo, isso foi para antigamente. Não. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 6, se você puder anotar, anota esses versículos, ou então, entre em contato conosco para você adquirir esse livro, e nós vamos arranjar uma forma de te enviar esse livro, seja no formato físico ou no formato digital, porque certamente esse livro vai abrir a tua mente para a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra na tua vida. Por exemplo, em Hebreus capítulo 3, versículo 8, diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ainda diz mais, que Jesus, que Deus ele não faz acepção de pessoas, ele não faz ali diferenciação. Então, se Jesus curou, por exemplo, uma mulher que tinha fluxo de sangue há mais de 12 anos, aquela mulher passou por toda parte, por médicos, procurou talvez até mesmo outro tipo de medicina alternativa, buscou até mesmo outro tipo de seitas ou coisas para buscar ali ajuda espiritual para tentar resolver aquela situação. Mas a Bíblia diz que ela se desprendeu de tudo que ela possuía, recursos financeiros, em busca de salvação, em busca de cura, mas ela não encontrou. Mas um dia, ela ouviu falar de Jesus e acreditava e falava com a sua boca, se eu apenas lhe tocar, eu ficarei sarado. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher foi até Jesus, tocou em Jesus e ficou sarada. Então, se isso aconteceu com aquela mulher, isso também vai acontecer com você hoje. Se você hoje decidir abrir o teu coração, acreditar que aquilo que Deus diz é a verdade, então você vai vencer. Quer ver um outro exemplo? Um homem que tinha uma vida ilícita, tinha muitos pecados, ficou doente, e Jesus estava num lugar pregando para aquelas pessoas e não tinha como entrar, ainda mais ele que estava acamado. Então 2 amigos pegaram nele e desceram ele por cima do telhado, onde Jesus estava. E a Bíblia diz que Jesus, quando olhou para aquele homem, Jesus falou para ele assim, olha, perdoados estão os teus pecados. E naquela mesma hora, aquele homem recebeu o perdão e levantou da cama curado. Então, olha o que nós vemos aqui nesses exemplos que eu estou dando. Que Jesus, mesmo um pecador, Jesus curou. Jesus perdoou os pecados. Aquele homem chegou diante de Jesus arrependido. Então, não importa qual é a tua situação hoje, não importa se essa enfermidade que você está vivendo é resultado de uma vida ilícita que você teve, não importa se esse problema que você está vivendo é um problema hereditário, mau uso do corpo, não importa. Você tem acesso à promessa de Deus. Não deixe o inimigo, o diabo,
atacar a tua mente dizendo que você não pode, que você não consegue, afinal você não cuidou bem da tua saúde, afinal você também teve uma vida errada, afinal você também teve vícios. Não, não aceite. Peça perdão a Deus, reconheça as tuas falhas e decida andar pela fé. E andar pela fé é nós nos basearmos na palavra de Deus. Sabe que cura nem sempre é milagre. Às vezes nós gostamos de ver milagres, né? E milagres são aquelas coisas que acontecem de repente. A pessoa está com uma dor, faz uma oração e de repente aquela dor desaparece. Ou a pessoa estava com dificuldade de andar, faz uma oração e começa a andar. A pessoa estava no hospital acamado, alguém vai lá, ora e a pessoa sai do hospital. Isso é bom e acontece. Mas sabe, nós temos um Deus que Ele é um Deus que promete curar todas as enfermidades. Agora não quer dizer que vai ser milagre. Mas se nós decidirmos fazer de acordo com a palavra, nós vamos viver a cura, o que nós chamamos a cura progressiva. Que é nós recebermos pela fé aquilo que Jesus fez lá na cruz e conquistou lá na cruz por nós, recebermos pela fé essa semente, e essa semente ser desenvolvida e cultivada dia a dia. E pode ser que demore 1 dia, 2 dias, 10 dias, 1 mês, não sei. Vai depender da tua caminhada na fé. A gente não pode definir um plano, a gente não manda, não manda na fé do outro. Mas uma coisa é certa, se nós decidirmos andar pela fé, fazermos as coisas à maneira de Deus, nós com certeza vamos ver com os nossos olhos que aquilo que Deus diz na sua palavra é a verdade. Então, um dos passos da fé é, primeiro, nós acreditarmos que aquilo que Deus diz é a verdade. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1:3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Jesus não vai abençoar, Deus não vai abençoar, Ele já abençoou. Se Ele já abençoou, o que eu preciso fazer? Receber. Receber a cura, receber a libertação, receber a mudança de vida. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração da fé. E a oração da fé consiste exatamente nisso. A Bíblia fala em Marcos capítulo 11, versículo 24, que tudo aquilo que eu pedir acreditando no coração, já é meu. Se hoje você entrou em contato conosco e fez um pedido de oração, talvez por uma situação com o teu filho, talvez por uma situação, como nós temos recebido, pais que têm feito pedido de oração por filhos, nós até tivemos um testemunho recentemente de uma mãe que entrou em contato por uma filha que estava com um problema de câncer, e nós oramos, nós acompanhamos essa jovem, estivemos com ela por telefone acompanhando e dando a palavra e incentivando ela a ficar firme na fé. E recentemente nós ouvimos o testemunho dela, ela até enviou um áudio para nós dizendo que tinha feito o exame e aquele câncer desapareceu. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa entendeu que se é lógico que nós vamos orar, mas eu tenho que acreditar no coração. No meu coração, no teu coração, nós temos que acreditar, não com base nas experiências, né? As experiências estão aqui. Se o outro deu certo, se o outro não deu certo, se funcionou, se não funcionou, isso são experiências dos outros. Decida acreditar naquilo que Deus diz. Se Deus diz que perdoa e sara, então é nisso que nós vamos acreditar, é nisso que nós vamos agarrar nossa fé. Então, se eu pedir com a boca e acreditar no coração, já é meu. E é isso que você vai fazer hoje. Nós vamos fazer essa oração depois de ouvir essa canção. Logo depois, você que hoje entrou em contato conosco e fez esse pedido de oração, nós vamos fazer a oração da fé e certamente hoje ainda você vai receber a tua cura em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o
Santo de Deus, Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus. É Ele que coopera conosco. Nós, assim como Jesus, né? Jesus, enquanto Ele esteve aqui na Terra, Ele teve a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, conforme eu disse, é a terceira pessoa de Deus que está aqui para nos ajudar. E assim também, como Jesus, Ele disse, né? Olha, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores, porque eu vou para o céu, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que vai confirmar a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Então é isso que nós estamos cantando. Quando nós cantamos essa música, nós vamos cantar novamente, nós estamos cantando Espírito, né? Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Ou seja, deixa essa canção entrar na tua vida, porque depois nós vamos fazer a oração da fé. E o Espírito Santo, que é a terceira pessoa de Deus, vai confirmar, curando, mesmo à distância. Né? Se você parar para pensar, mas bispo, eu estou tão longe, como que eu vou ser curado? O Espírito não tem, para o Espírito de Deus não há distância. Ele está aí do teu lado, Ele está aí com você, Ele está ouvindo a sua oração. Por isso agora, nós vamos cantar de novo e você concentre-se em Deus, para depois, logo de seguida, fazermos a oração da fé e você receber a tua cura em nome de Jesus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, 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 Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu andar. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Então agora é a tua hora. Fale assim comigo, ó Deus, pela fé eu recebo agora a minha cura, recebo agora a minha libertação, em nome de Jesus. Deixa só eu orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da tua presença todas estas pessoas que hoje fizeram a oração da fé. Está escrito que tudo aquilo que nós pedirmos e acreditarmos no coração já é nosso. Então, pela fé, eu declaro que essas pessoas já receberam as suas curas, a libertação em nome de Jesus. E é ao nome de Jesus também que eu ordeno que todo o ataque do diabo, eu ordeno que toda enfermidade seque pela raiz, que todo problema desapareça. Eu ordeno no nome de Jesus que caia por terra todo o poder satânico e diabólico na vida dessas pessoas. Eu falo, problemas desapareçam. Eu falo, vícios caiam, desapareçam em nome de Jesus. E eu falo, vida com abundância a todas essas pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, vamos cantar Espírito. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. É isso mesmo, o Espírito Santo de Deus está a confirmar a palavra na tua vida. Então, por isso, receba. Agora, depois que você fez essa oração, o que você precisa fazer? Agora é ficar firme, né? Continue a acompanhar a nossa programação. Entre em contato conosco para nós podermos te ajudar, para nós podermos falar com você. Nós temos uma coisa que chamamos consulta pastoral. E através da consulta pastoral nós vamos conseguir te ajudar de uma forma mais precisa
em relação àquilo que tem sido a tua dificuldade, a tua luta, os teus desafios. Então, por isso, entre em contato conosco, que nós vamos te acompanhar e certamente você vai ter grandes vitórias. Por último, eu quero agora fazer a oração de salvação, que é para você que está assistindo esse programa e ainda não recebeu Jesus. Nós falamos daquilo que Jesus veio fazer à terra. Jesus veio resgatar o perdido. Talvez você pense assim, bispo, eu estou perdido. Talvez você, ouvindo essa palavra, pense, eu até sou boa pessoa, mas eu não sei para onde eu vou depois de morrer. E agora é o momento de você abrir o teu coração e confessar Jesus. A Bíblia fala que todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, Jesus também o confessará diante de Deus. Então, por isso, agora faça essa oração comigo. Fala assim comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Eu admito que eu falhei e por isso, ó Deus, me perdoe. E agora, pela fé, eu recebo a minha salvação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe que essa oração parece tão simples, mas é uma oração tão importante, porque você confessou com a boca, você falou, você permitiu Jesus entrar na tua vida. Eu quero encorajar você a duas coisas. Primeiro, leia a Bíblia. A Bíblia é o manual do fabricante. A Bíblia é a palavra de Deus. Hoje existem, através desses equipamentos, quer seja no telefone, quer seja no tablet, formas de você baixar a Bíblia e de ter acesso à palavra de Deus. Mas também eu quero encorajar você a assistir os nossos programas, tanto no YouTube quanto na televisão, no satélite. Você tem acesso aos programas. Você pode usar esses programas para encher o teu coração de fé, para voltar a pensar naquilo que Deus tem falado, mas também você pode usar isso para compartilhar e ajudar outras pessoas. Então, faça essa parte e certamente Deus vai te ajudar. Desejo a todos aí uma ótima semana, que Deus abençoe a todos e até o próximo domingo. Tchau, tchau. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo.